Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um grande prazer, grande alegria poder estarmos aqui mais uma vez e desta feita com o privilégio de poder estar juntos para nós comentarmos a última lição deste quarto trimestre de 2018. Desde já eu quero externar aqui minha alegria e gratidão por estar com vocês durante esse ano. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Tenha um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que as bênçãos do Senhor permaneçam sobre a sua vida e que o próximo ano seja um ano de bênção para você, para a sua classe, para a escola dominical onde você participa. Que Deus continue te abençoando. Vamos estar falando aí, comentando a lição dos adultos. Você sabe que essa lição dos adultos do quarto trimestre, falou sobre as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. E nesta última lição, a lição de número 13, do dia 30 de dezembro de 2018, o tema é a humildade e o amor desinteressado. Desinteressado. Uma lição muito importante e com a graça de Deus vamos estar juntos falando sobre esse assunto. É interessante que o texto áureo dessa lição, que está em Lucas, no capítulo 14, que é o mesmo capítulo que está também a leitura bíblica em classe. No texto áureo, versículo 11, diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então esse é o texto áureo desta lição, onde falaremos da humildade e o amor desinteressado. A leitura bíblica em classe, ela está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 14, e os versículos 7 ao versículo 14, tá? Onde vai falar da parábola que Jesus ensinou sobre os primeiros assentos. É muito interessante quando nós falamos sobre esse assunto, a humildade e o amor desinteressado, porque a Bíblia vai nos ensinar, vai nos falar aí em vários textos que a humildade é algo que se pratica, deve ser praticado, tá? Quando nós lemos na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, nós entendemos lá que a prática da humildade, o exercício da humildade, nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. É muito interessante isso, né? Quando nós lemos também, nós vemos na carta aos Romanos, no capítulo de número 12, no versículo 3, nós vamos aprender que quando nós vivemos, quando nós praticamos, quando nós exercitamos a humildade, nós não temos nenhum conceito elevado de nós mesmos, entendeu? Nenhum conceito elevado de si mesmo. A pessoa não pensa de si mesmo com grandeza, pelo contrário. Nós olhamos para nós e vemos que de fato não somos nada. É muito interessante, tá? Quando nós olhamos para o livro de Provérbios 22, versículo 4, nós vemos lá que ser humilde ou praticar, exercitar a humildade tem um prêmio, tá? Então diz lá que o prêmio, o galardão da humildade é riqueza e honra. Aliás, no próprio livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 12, vai dizer que a humildade ela precede a honra. Ou seja, quando nós vemos, o sábio está dizendo exatamente isso. Quando você vê alguém sendo honrado, é porque antes da honra ela foi humilde. Então é muito interessante isso. Também na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 e 2, nós aprendemos lá o quê? Que andar em humildade, andar em humildade, viver ela na prática do dia a dia,
é uma posição, uma condição digna da nossa vocação. Tá? Quando nós, no exercício da nossa vocação em Cristo, pelo qual nós fomos chamados por Ele, e Paulo vai dizer lá que andar em humildade, tá, é uma posição digna da nossa vocação. Ou seja, todo aquele que foi chamado por Cristo tem que viver, tem que andar em humildade. Por quê? Porque Jesus é o nosso exemplo por excelência. Tá? Foi Jesus quem disse que nós devemos aprender com Ele. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Daqui a pouco eu vou estar citando esse versículo também, novamente. Pois bem, então nós aprendemos aí, nesta lição, que Jesus ele foi chamado, foi convidado, tá? Que é o que está na leitura bíblica em classe. Nós não leremos para ganharmos tempo. Jesus ele é convidado para estar na casa de um fariseu, tá? Era um homem de alta posição, entendeu? No farisaísmo. E esse convite, Jesus aceita esse convite para estar ali, na casa desse fariseu, mas nós, olhando o contexto, nós vamos entender que Jesus foi convidado para estar ali, não porque eles consideravam Jesus, não porque eles olhavam para Jesus e viam nele uma pessoa que eles estimavam muito, mas é que na realidade eles queriam encontrar ou pegar algum erro em Jesus para dessa forma condená-lo. Então Jesus foi convidado ali àquela casa e logicamente esse banquete existia vários outros convidados, várias outras pessoas que estavam ali e naquela ocasião existia também ali um homem que estava enfermo, que a Bíblia vai falar que é um homem hidrópico. Tá? Ele estava enfermo e Jesus cura aquele homem. A Bíblia vai dizer, e já entrando no primeiro tópico aí, né, quando nós falamos da interpretação dessa parábola dos primeiros lugares e dos convidados, então era um dia de sábado, não está na leitura bíblica em classe, mas no capítulo 14, versículo 1, vai dizer lá que era um dia de sábado e Jesus foi convidado para estar na casa desse fariseu. E estando ali, tá? Estando ali naquela casa, Jesus ele passou a observar os que estavam ali. E observando os que estavam ali, Jesus observa que havia à sua frente um homem hidrópico. O hidrópico é um homem que estava inchado, com os braços, com as pernas, inchado. Eu não sei qual era o problema da doença desse homem, mas esse homem hidrópico estava inchado, talvez um problema renal, ou um problema hepático, não sei. Mas o fato é que ele era um homem que estava todo inchado. E Jesus, olhando para aquele homem ali, Jesus então pergunta para aqueles que estavam ali, o que é que a lei diz? É errado curar nos dias de sábado? Isso é um erro? A lei diz que é errado? E eles não sabiam responder para Jesus se era errado. Jesus ele pergunta para aqueles homens, qual de vocês que um filho ou um boi cair num buraco no dia de sábado, vocês não vão tirar porque é dia de sábado? Vocês não vão lá salvar aquela vida porque é um dia de sábado? Vocês não vão fazer isso porque não é importante para vocês aquele filho, aquele boi? Da mesma forma, vocês não dão tanta importância para esse homem, mas eu estou vendo ele aqui e eu me compadeço dele. E hoje é sábado, mas é importante que eu o cure, que eu o liberte dessa enfermidade. Jesus cura, ensinando ali uma lição para aqueles homens no dia de sábado. Tá? Outra coisa importante que Jesus passa a ensinar logo após, é que Jesus, logo após também efetuar essa cura, ele passa a observar tanto o perfil quanto o comportamento daqueles que estavam naquela casa. E Jesus, então, ele vê ali
ele começa a falar baseado no perfil e no comportamento daqueles homens, ele passa então a ensinar, não só para eles, não só para os seus discípulos, quanto a todos que estavam ali, acerca da humildade. Por quê? Porque Jesus vê ali uma situação baseado no perfil daquelas pessoas que estavam ali, que eles estavam ali, mas ocupando os lugares naquela mesa. Era uma mesa, eles estavam, normalmente, quando eles sentavam à mesa, não era sentar em cadeiras, eles se posicionavam no chão, inclinado sobre o braço esquerdo, a mesa era baixa, porém, num grande formato de U, e no centro daquele U ficava ali o anfitrião, e os assentos mais próximos do anfitrião eram os assentos mais honrosos, considerados assentos de honra. Então só sentavam mais próximos do anfitrião aquelas pessoas muito mais consideradas, pessoas de alta posição, pessoas que de fato ocupavam posição de honra e tal. Então ali eles se sentavam. Mas Jesus, ele analisa ali, vendo ali o comportamento daquelas pessoas, ele viu que existiam muitos ali que acabavam procurando se assentar nesses locais, procurando um local de honra, procurando serem honrados, e muitos deles acabavam se sentando no local de honra, e depois o anfitrião, chegando um outro mais honrado do que eles, vocês levantam daí que eu vou precisar colocar essa pessoa aqui, que ela é mais honrada, eu considero mais ela. Mas quando aquela pessoa se levantava, não tinha mais locais próximos, só existia o último lugar lá. Então aquela pessoa que quis ser exaltada acabou sendo humilhada por conta do seu orgulho, da sua falta de humildade. Jesus então passa a ensinar: olha, quando vocês forem convidados para uma festa, sente-se lá atrás. Não como uma falsa humildade, mas sente-se lá. Por quê? Quando aquele que te convidou olhar para você lá, ele vai dizer: não, você merece um lugar de mais honra. Então sente-se aqui à frente. Você vai ser honrado diante de todos que estão lá. Mas se você sentar logo lá na frente e alguém depois pedir: ó, levanta daí que tem um mais honrado que você vai sair humilhado. Então Jesus passa a ensinar essa lição, passa a dar essa lição de humildade naquela ocasião. Tá? Então Jesus ensina esses dois pontos importantes aí na parábola. Ele procurava ensinar os convidados e também os seus discípulos, tá? E também, em segundo lugar, ao curar aquele drópito, aquele homem que estava ali enfermo, ele demonstra que devemos valorizar aqueles que não são valorizados. Não são valorizados. Então Jesus ele diz: ó, quando vocês convidar as pessoas, convide os doentes, convidem os pobres, convidem aqueles que não têm como recompensar vocês. Porque essa reunião, existiam ali aquelas pessoas que eles pensavam em recompensa. Então eu preciso convidar o fulano de tal porque ele está num cargo muito elevado na sociedade, e quando ele fizer a festa, ele vai se lembrar de mim e vai me convidar também, e eu vou aparecer na sua festa como uma pessoa honrada também. Então, Jesus falando: você já está recebendo a sua recompensa aqui. Mas quando você convida alguém que não tem condições nenhuma de retribuir o seu convite, o bem que você fez a ela, então não esqueça que o vosso Pai Celestial vos recompensará. Então, outra lição muito importante Jesus ensina aqui também. Agora, quando nós falamos dos grandes ensinamentos desta parábola, nós precisamos entender que o que Jesus estava ensinando aqui não é nenhuma lição de etiqueta, de comportamento social, mas existem aqui os significados práticos e espiritual que nós devemos aprender. Jesus estava ensinando que existe uma grande diferença. Existe uma diferença entre aquele que serve a Deus, entre o seu discípulo, entre aquele que é o seguidor de Jesus.
Então existe essa diferença, né? E existe até um texto aqui na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, nós sabemos lá que o que Paulo está ensinando lá, que nós não devemos nos amoldar, não vos conformeis com esse mundo. Conformar lá é tomar a mesma forma do mundo, tá? Então nós não temos, na forma do mundo não nos cabe, não tem jeito. Então é uma forma diferente da nossa. Então, quando nós pegamos lá, quando eu falo isso, eu cito até o exemplo do copo descartável, né? Tem um copo descartável de 100 ml, por exemplo, a forma do copo descartável de 100 ml. Mas existem várias marcas, mas a forma é a mesma. Então, você pega um copo de 100 ml de uma marca, copo de 100 ml de outro descartável, é a mesma forma, mas de marcas diferentes. Entendeu? Aí tem a questão de peças, entendeu? A peça é a mesma, mas são de marcas diferentes, mas a mesma peça, para o mesmo veículo, para a mesma moto, etc, etc. Entendeu? Mas, então, quando nós falamos aqui não tomar a mesma forma do mundo, está dizendo o seguinte, que nós não cabemos na forma do mundo. Por isso Jesus, não vos amoldeis, não tem o mesmo molde. Então, o cristão, o seguidor de Cristo, ele é diferente, tem um perfil diferente, tem um comportamento diferente do comportamento do mundo. Então, qual é a principal marca do verdadeiro seguidor de Cristo? É o que nós vamos aprender no segundo tópico. A humildade. A humildade. Então, essa marca, todo verdadeiro cristão, todo seguidor de Jesus, ele tem esta marca. Por quê? Porque ele está seguindo a Cristo. Então, quando nós seguimos a Cristo, nós precisamos viver nessa humildade. O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, ele vai falar exatamente sobre isso. Tá? No capítulo 9, o versículo de número 23, vai falar exatamente sobre esta marca na vida do verdadeiro cristão, do seguidor de Jesus. Tá? Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então veja que é uma marca do verdadeiro seguidor de Cristo. Tá? Jesus ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, você pode anotar esse texto, Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humilde de coração. Aprendei de mim. Então a humildade não é algo que a pessoa nasce com ela. A humildade é algo que você aprende com Jesus. Nós aprendemos com Cristo. Tá? Então o verdadeiro seguidor de Jesus, ele tem essa marca, essa característica, a humildade. E a humildade, conforme nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a pessoa, ela passa, a pessoa humilde, que exercita a humildade, ela passa a não buscar os seus próprios interesses, mas ela passa a olhar para o interesse do próximo. Ela deixa de pensar só em si, mas ela agora passa a pensar no próximo. Por isso ele diz, negue-se a si mesmo. Tá? Então a humildade, essa palavra humildade, ela vem do latim, quer dizer humilitas no latim, tá? E tem como significado pouca elevação. É daí que vem essa expressão humildade no português, tá? Que é o quê? O antônimo de soberba, porque a soberba quer dizer autoelevação. Tá? E a soberba, o que é a soberba? É a prática do orgulho. Então o orgulho é um antônimo de humildade. Tá? Então a pessoa orgulhosa, ela, do contrário da humilde, ela quer posição. Do contrário do humilde, ela pensa em si. Tá? Então é uma característica das pessoas que vivem na humildade, elas sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência, sem soberba. Tá? A humildade faz com que as pessoas reconheçam suas próprias limitações, com modéstia e com a ausência do orgulho. Tá? Então, a pessoa que ela é humilde, a
pessoa que vive, que pratica, que exercita a humildade, ela não é egoísta. Não é egoísta, porque quando nós vamos ver aqui sobre o altruísmo, por exemplo, o que é o altruísmo? É uma atitude de amor não egoísta. Quando a pessoa ela faz não para si, mas pensando no próximo. Tá? O amor que ela tem e o exercício dele a faz pensar no próximo, antes, sem pensar nela. Então, Jesus estava ensinando essa lição aqui, nessa parábola. Tá? Quando nós vemos aqui que a humildade ela é uma característica do seguidor de Jesus. Tá? E também, uma segunda grande lição dessa parábola é que nós devemos não fazer nada pensando naquilo que é recíproco ou na reciprocidade. Tá? Aquelas pessoas, ao convidar alguém, elas convidavam pensando no convite que seria feito posteriormente. Jesus, quando diz a elas, olha, quando vocês forem fazer um banquete, uma festa, vocês convidem as pessoas que de fato não vão ter condições de retribuir. É por isso que ele diz aqui no versículo 13 da leitura bíblica em classe. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. E aí serás bem-aventurado, porque eles não têm com que recompensar, mas recompensado será na ressurreição do justo. Então, essa outra grande lição aqui, que nós vemos aqui nessa parábola, é justamente isso. Quando você for fazer algo no reino de Deus, não faça pensando. A Bíblia diz que quando Jesus ele esvaziou-se de si mesmo, Jesus nos amou e entregou, ele diz, eu dou a minha vida por muitos, para o resgate de muitos. Então, quando Jesus faz isso, ele entrega a si mesmo. Quando Jesus ele faz esse sacrifício por nós, ele o fez sabendo que nós não tínhamos condições de pagar. E isso é graça, entendeu? É um favor não merecido. Então, quando Jesus faz isso, ele faz não pensando na recompensa que nós faria. Não, pelo contrário, nós não tínhamos condições, mas ele fez mesmo assim. Tá? Então Jesus ele nos deu o exemplo para que tudo que nós formos fazer, nós devemos pensar que nós devemos fazer sem pensar em receber algo em troca, mas sabendo que tudo aquilo que nós fazemos com o coração sincero, tudo aquilo que nós fazemos nesta vida em favor do próximo, nós sabemos que, agindo assim, nós seremos recompensados naquele grande dia. Tá? Outra grande lição que nós vemos aqui é que existe uma teologia aqui, uma lógica que nós precisamos nos ater, que o reino de Deus, o ensino do reino de Deus, aquilo que Jesus ensinava, entendeu? É uma lógica completamente diferente do mundo, tá? Do mundo. Por quê? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender, entendeu? O próprio Evangelho de Mateus, ele vai mostrar isso no capítulo de número 20. Os irmãos ler o versículo de número 25 ao 28, vai mostrar exatamente isso, tá? Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e os grandes exercem autoridade sobre eles. É assim que funciona, entendeu? Os grandes exercem autoridade sobre eles. Tá? Jesus está falando, é assim que acontece. É fato. Mas ele diz, não será assim entre vós. Veja que a lógica do reino de Deus é diferente, ela está na contramão. Tá? Não será assim entre vós. Jesus, ele diz, aquele que quiser entre vós fazer-se grande, será o vosso serviçal. Então notem que neste mundo, os grandes
é que são servidos. Mas entre vós, não, no reino de Deus não é assim. Aqueles que querem ser servidos, eles devem servir. Devem servir. Porque na eternidade nós só receberemos alguma coisa, se o Senhor assim o quiser, se nós formos bons servos aqui neste mundo. Então essa grande lição nós aprendemos aqui, tá? A lógica do reino é diferente da lógica humana, tá? Nós servimos com amor, não com falsa humildade, com amor aquelas pessoas que não têm condições nenhuma de serem recíprocas, tá? Nós servimos, tá, com amor, sem pensar numa recompensa nesse mundo. Mas nós temos na Bíblia essa garantia do próprio Senhor Jesus, que Ele nos recompensará naquele grande dia. Tá? Então, partindo aí para o encerramento, outra coisa interessante, nós vamos ver aí sobre a recompensa da humildade e do altruísmo. Eu disse aqui que o altruísmo, ele é uma atitude de amor não egoísta. Tá? A pessoa que ama verdadeiramente, a pessoa altruísta, é aquela pessoa que ela faz algo pela outra pessoa, pelo seu próximo, por amor, não pensando em si. É o que Jesus fez. Jesus ele abriu mão de si, entendeu? Ele abriu mão da sua posição. Porque se Jesus fosse pensar nele, ele não deixaria a sua glória. Se Jesus fosse pensar nele, ele não sairia do trono para estar aqui neste mundo e morrer na cruz por nós. Mas por amor, ele abriu mão de tudo isso por nós. Então, nós aprendemos aí que a humildade, a pessoa que vive na prática da humildade, a pessoa que ela não busca os seus próprios interesses, a pessoa que não vive em busca de prêmios, em busca de posição elevada, a pessoa que não vive querendo os primeiros assentos, como é o caso aqui, e com isso ser honrados, tá? A pessoa que vive na humildade, essa pessoa, além da humildade, ela vive na prática, porque Jesus ensinou isso naquele dia também. Além da humildade, ele ensinou para aquele homem que estava ali, para aqueles que estavam ali, foram convidados, que quando você convidar alguém, convide os doentes. Convide aquele que você vê, esse aqui não tem como me recompensar, entendeu? Mas ame aquela pessoa, faça o bem para ela, faça o bem para ela. Você, quando essa atitude de amor, você está agindo de forma que você não está sendo egoísta, pensando só em você, mas você está pensando no seu próximo, está pensando na pessoa que está ali ela não tem condições de retribuir, mas você voluntariamente, bondosamente, você de forma amorosa quis fazer isso para aquela pessoa. A Bíblia nos garante que essa atitude ela será recompensada, tá? É por isso que nós vemos aqui, e a lição encerra falando exatamente sobre isso. O amor é a palavra-chave do altruísmo. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, ele diz lá que nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a pessoa que ama, ela é altruísta. A pessoa que é altruísta é aquela pessoa que ama. Ela faz sem querer algo em troca, ela faz pensando no próximo. Com alegria, ela faz para o próximo. Com prazer, ela faz para o próximo. Não pensando em si e na recompensa que aquilo trará. Quando nós fazemos algo pensando em recompensa, quando nós fazemos algo pensando na posição que aquilo nos colocará, quando você faz algo pensando o que você vai receber em troca, esse não é o plano de Deus, não é o que Jesus ensinou. Jesus nos ensina a fazer para o próximo, a amar o próximo, a fazer o bem ao próximo, sem querer nada em troca, sem desejar recompensas por isso, porque a nossa recompensa não será aqui. Quando você faz para ser recompensado aqui, você já recebe o seu galardão aqui. No céu você não terá nada para receber. Mas quando nós fazemos pensando no próximo, no bem do meu próximo, sem querer nada em troca, sem usurpar, sem querer de forma soberba e orgulhosa posições
de honraria, quando nós agimos dessa forma, nós temos a garantia que o nosso Pai Celestial nos recompensará naquele grande dia. Então, fica aí esse resumo dessa lição. Que Deus continue abençoando você grandiosamente. Que Deus continue te prosperando e abençoando a sua vida. Tudo que Deus fizer na sua vida, tudo que Deus realizar na sua vida, que a glória, o louvor seja transferido unicamente para Ele. Saiba que você só está onde está, eu só estou onde eu estou, só somos o que somos por causa da graça maravilhosa de Jesus em nós. Então que nós possamos, uma vez que fomos alcançados por esta graça, reconhecer que nós não somos nada, Ele sim é. Que nós não podemos nada, mas Ele pode, e que tudo que nós temos e que somos, e o que nós recebemos e o que vamos receber, nós precisamos também olhar para aqueles que estão ao nosso redor e desejar que eles sejam também abençoados por Deus. Que Deus em Cristo continue te abençoando. A paz do Senhor Jesus.